Beleza, então, a gente finalizou o módulo 15, que era para os jatos espaciais. Vamos, então, começar agora o módulo 16. O módulo 16 é para esteiras temporais e espaciais. Vamos, então, abordar os dois tipos de escoamentos neste módulo. Percebam que a gente continua estudando os escoamentos cisalhantes livres. Só revisando, nós já estudamos as esteiras temporal e espacial, agora finalizamos os jatos temporal e espacial, e agora vamos começar mais um grupo de escoamentos cisalhantes livres, que são as esteiras também temporais e espaciais. Bom, o que diferencia esse escoamento do anterior? No jato, vocês lembram, a gente tinha um campo de velocidade em um meio em repouso, e a gente tinha aqui um campo inflexional do tipo superávit. Por que superávit? Porque a velocidade do escoamento em análise ela é maior do que a vizinhança, do que o meio em que acontece o escoamento. Então, representa um superávit. Já a esteira é diferente. No caso da esteira, nós temos um campo de velocidade em déficit. Né? Porque o que acontece na esteira? Por exemplo, você tem aqui um cilindro e você impõe um escoamento a montante. Então, observa que o escoamento vizinho ele tem uma dada velocidade, mas atrás do cilindro nós vamos ter um déficit de velocidade. Está aí o déficit. Ó. Isso aqui diferencia, né, a esteira de um jato. O jato, o campo de velocidade de base é em superávit. Já na esteira, o campo de velocidade de base é em déficit. Ok? Então, está aqui esquematizado a camada cisalhante, melhor, as camadas cisalhantes. Nós temos aqui duas camadas cisalhantes, e com essa característica, né, de serem déficit em relação ao meio ambiente. Aqui nós temos as duas espessuras, se for uma esteira plana ou uma camada circular para uma esteira circular. Por exemplo, se for um cilindro, vai dar uma esteira plana. Se for uma esfera, vai dar uma esteira circular. Mas sempre a definição do delta seguindo aquela mesma regra. No cruzamento dessas três retas, nós achamos a distância delta. Tá? Cruzamento, a distância entre o cruzamento das três retas. Temos lá, então, a espessura delta. Então, está aí a ilustração de um campo inflexional de velocidade de base em déficit. O escoamento ilustrado ocorre da esquerda para a direita, tá? E evolui de forma temporal. Por quê? Se eu traço esse perfil nessa posição, eu obtenho a mesma coisa. Se eu traço nessa posição, eu obtenho a mesma coisa. Então, o escoamento ele se repete ao longo do espaço. Mas, em formando as instabilidades, vai haver uma evolução temporal. Por isso, a gente tem uma esteira temporal. Bom, a gente fez também a simulação da esteira. Para isso, a gente especificou o campo de velocidade inicial em t igual a zero. Aqui está o barra, que é a velocidade filtrada. Nós vamos ver isso mais à frente, quando estivermos estudando as equações da turbulência. E é uma velocidade que muda com uma exponencial. É 1 menos a exponencial. Então, quando o y cresce, tende a 1, que é a velocidade u, né? A velocidade u nas fronteiras. E entre elas, nós vamos ter o déficit. Então, essa é uma mudança exponencial que está representada com esse termo. E, bom, para desenvolver
para desenvolver as instabilidades, nós já vimos que precisamos de atender dois requisitos. Um é que tenha inflexionalidade e depois, né, segundo requisito, é que a gente tenha perturbações. Se não tiver perturbação, o escoamento não transiciona. Tá? Essas perturbações podem ser explícitas, quando nós estamos colocando aqui, ó, modeladas, né? Ou podem ser até as perturbações numéricas. Como essa simulação que a gente vai mostrar é uma simulação com código espectral, se não tiver uma perturbação modelada, imposta em cima do campo de velocidade de base, então não vai ter amplificação e não vai ter instabilidades. Percebam que a componente V do campo de base é nula e a componente W também é nula. Mas a gente perturba essas direções. Então, tem perturbações U', V' e W', que são perturbações aleatórias impostas na condição inicial. Você dá uma perturbada no escoamento inicialmente e aí nós observamos o desenvolvimento das instabilidades. Aqui são as características do domínio, né? Aqui os modos de Fourier, Nx, Ny, Nz, que equivale ao número de células no espaço físico. São 128 por 128 por 256. Usamos um modelo submalha do tipo Smagorinsky. Aqui está o tamanho do domínio, dimensões do domínio. Simulamos 300 segundos. Foi preciso um CFL de 0,8. A velocidade da corrente livre é 1 metro por segundo. Espessura inicial igual a 1. Reynolds delta 346. Usamos para integrar no tempo um Runge-Kutta de quarta ordem com 6 passos. E as amplitudes das perturbações, 10 a menos 3, 10 a menos 3, 10 a menos 3. Então, a mesma amplitude nas 3 direções. Então, está aqui a transição da esteira, começando com a camada cisalhante. Observem a amplificação das perturbações. E o que é interessante, dá para ver já aqui, olha, um comprimento de onda lambda, que é o primeiro a ser visualizado. A gente chama de lambda máximo. Lambda máximo é o mais amplificado. Tá? Comprimento de onda mais amplificado. E à medida que o tempo passa, isso vai amplificando e aparece, então, aqui um conjunto de instabilidades com esse comprimento de onda lambda máximo. Lambda máximo. O que é interessante é que nós temos agora uma instabilidade no sentido horário e a outra instabilidade no sentido anti-horário. Então, elas não podem se emparelhar, né, entre si. Eventualmente pode acontecer um emparelhamento desta com esta, ou desta com esta, que tem o mesmo sentido de rotação. Bom, e aí nós temos, então, a evolução da esteira. Né? Este aqui é um conhecido modo de instabilidade, né? Um modo sinuoso. Dá para perceber aqui, ó, o modo sinuoso. Né? Se estas instabilidades coincidissem uma com a outra, por exemplo, se essa coincidisse com esta com esta, aí nós teríamos o chamado modo varicoso de instabilidades. O modo sinuoso, ele é o mais presente na natureza. O varicoso é muito difícil de ser encontrado, ele é muito instável. Bom, aqui está, então, a visualização em 3D, e, novamente, a gente tem o cenário da transição numa esteira temporal. As Kelvin-Helmholtz, veja que elas são alternadas, e logo em seguida começam a aparecer os filamentos longitudinais,
e as instabilidades também transversais. Então, esse é um cenário que aparece em comum a todos os escoamentos cisalhantes livres. Campo de base, perturbação, formação de instabilidade de Kelvin-Helmholtz, presença de filamentos longitudinais, instabilidades transversais, e aí transição para a turbulência. Aqui nós chegamos já a um instante em que a gente tem um regime já de turbulência, a gente pode levantar o espectro e obter um espectro largo em frequência. Bom, agora nós vamos estudar as esteiras espaciais. Esteira espacial. Está aqui um exemplo de uma esteira sobre uma esfera. Aqui nós ilustramos a formação de uma bolha de recirculação, uma bolha toroidal. Lembrando que se eu considero isso aqui como um cilindro, então eu vou ter duas bolhas cilíndricas contrarrotativas. Novamente, eu tenho as camadas cisalhantes e os pontos ou as linhas de inflexão. E também aqui, a esteira espacial, ela vai ter uma espessura variável com a coordenada x. Coordenada x. Então, o delta depende do x. E o delta, de novo, é definido como a distância entre os pontos de cruzamento dessas duas retas. Aí nós temos, então, as espessuras delta. Temos inflexionalidade, perturbamos. Se eu quero modelar isso, tem que perturbar também, como no experimento material, que sempre tem perturbação. Perturbamos, novamente, vamos ter instabilidade de Kelvin-Helmholtz, aparecimento de filamentos longitudinais, instabilidades transversais e, finalmente, o desenvolvimento da turbulência tridimensional e plenamente desenvolvida. Aqui fizemos a simulação para o escoamento sobre uma esfera e a gente obtém aí a esteira. Observe que a esteira sobre uma esfera não é exatamente aquela esteira bem organizadinha do tipo von Karman. Nós temos aqui, olha, a formação de Kelvin-Helmholtz, aqui, olha, Kelvin-Helmholtz, mas logo em seguida, isso é deformado na forma aí dessas instabilidades conhecidas como instabilidades grampos de cabelo, tá? Então, são instabilidades, e aqui nós já temos uma região bastante tridimensional que já está tendendo aí ao regime de turbulência, né? Bom, então, nesse tipo de escoamento, esses filamentos longitudinais, eles são muito vigorosos, né? Eles governam muito aí o processo de transição. Ok? Aqui é a estatística dessa simulação. A gente avaliou o coeficiente de arrasto sobre a esfera, função do número de Reynolds. Função do número de Reynolds. Aqui, as bolinhas aqui são os resultados do experimento, tiramos lá do livro, do White, e a simulação, aqui na linha cheia. E observa que aqui tem uma grande diferença entre os resultados, porque no experimento foi capturado o efeito conhecido como a crise do arrasto. E para obter a crise do arrasto, a gente tem que ser capaz de simular a camada limite a montante do ponto de descolamento. Aqui é o ponto de descolamento da camada limite. A camada limite começa aqui, e a gente tem que ser capaz de simular a transição da camada limite. Então, resolver a transição da camada limite é uma tarefa delicada, né? Simular bem essa transição. Então, o fato de que nós não capturamos aqui a crise do arrasto evidencia que
Na nossa simulação, a gente não foi capaz de simular a transição da camada limite à montante do ponto de descolamento. Porque o que acontece? Sem a transição, o descolamento acontecia aqui. Com a transição, ele tem retardo. A esteira fica menor e, em consequência, o arrasto cai bruscamente. Esse fenômeno aí é conhecido como a crise do arrasto. Então, é bom a gente entender que, para capturar, para modelar essa crise, precisamos ser capazes de simular bem a transição da camada limite à montante do ponto de descolamento. Tudo bem? E, bom, transição de camada limite nós ainda não estudamos. Pois não. Dário aqui. Então, surgiu uma curiosidade aí, falando dessa região aí da crise do arrasto. Existe alguma aplicação prática onde seja fundamental uma metodologia que possa simular esse fenômeno montante aí da camada limite? Ou é algo mais teórico, não é capturado, mas seria algo mais acadêmico, a captura desse fenômeno? Então, um exemplo prático disso é a bola de golfe, né? A bola de golfe, você acelera e fica independente do número de Reynolds, né? Este efeito da crise do arrasto através destes sulcos, porque quando você cria esses sulcos, você cria aqui um descolamento local. E isso desprende estruturas sublionares que tem um efeito similar à transição da camada limite à montante do ponto de descolamento. Com isso, as bolas sulcadas são caracterizadas por um menor arrasto. Então, a gente consegue maiores deslocamentos. Essa é uma aplicação. Uma outra aplicação similar a essa são os promotores de turbulência, que podem ser usados, por exemplo, em asas de aeronave, né? Uma asa de uma aeronave. Isso não é muito utilizado mais, mas mais para ilustrar. Nós temos aqui uma asa e a gente pode colocar os promotores de turbulência. São pequenos obstáculos, onde você forma aqui o descolamento da camada limite em torno do obstáculo. E você energiza a camada limite e, com isso, você retarda a transição da camada limite sobre o aerofólio. Você está energizando aqui o interior da camada limite. Você inibe a transição e, com isso, você consegue uma porcentagem de escoamento laminar maior que a região turbulenta. E isso promove, então, a redução de arrasto. Tá? Então, são alguns exemplos aí que a gente pode encontrar de aplicação. Não é exatamente o caso da crise do arrasto, mas é um efeito similar. Através da energização da camada limite, que é o que acontece aqui, ó, quando você transiciona, você energiza a camada limite. Aí você retarda o ponto de descolamento. Ok, Dário? Então, são alguns exemplos aí de similares à crise do arrasto. Tá ok? Interessante, professor. Obrigado. Tem coisas parecidas, né, que ainda, no momento, nós estamos desenvolvendo um projeto aqui no laboratório, que é um estudo dos strakes, que são tubulações de perfuração e de extração de petróleo. Os strakes também servem para a gente reduzir o arrasto sobre as tubulações. Então, não é também exatamente isso, porque lá com os strakes a gente modifica a natureza da esteira. Aqui, nós modificamos a dimensão da esteira. Ora, sem a transição, a esteira teria essa dimensão. Com a transição, a esteira tem essa dimensão. Então, com a dimensão menor, você tem menos transformação energética na esteira, portanto, o arrasto cai, né?
Os estreitos, a gente modifica a natureza dessa esteira. Né? Sem os estreitos, nós temos aqui estruturas muito coerentes. Tá? Com os estreitos, nós temos uma turbulência mais fina, com menores estruturas fibrionárias. E com isso, a força de arrasto diminui bastante quando a gente coloca a presença dos estreitos. Então, a gente tem aí uma espécie de atenuadores do arrasto. Que é toda uma família de aplicações, né, que guarda semelhança de caso para caso. Ok, pessoal? Bom, então, esse gráfico é interessante para mostrar que atrás daquelas imagens bonitas que nós mostramos, nós temos uma estatística coerente, tá? E isso só foi possível a partir de um dado número de reinos aqui, só é possível obter uma boa estatística, né, às custas de boas modelagens da turbulência, tá? Que é um dos objetos aí do nosso curso. A gente estudar a questão da modelagem. Bom, então, aqui nós temos alguns outros casos que a gente simulou aqui no laboratório, que ilustra a presença de esteiras. No caso aqui, é um problema de dimensão menor, né? São esteiras espaciais, e vamos evidenciar aqui efeitos tridimensionais, simulando aí o movimento de uma bolha. Nós temos aqui uma bolha que foi liberada num reservatório. Aqui eu tenho um reservatório, eu liberei aqui uma bolha esférica. E à medida que ela sobe, dependendo aqui dos parâmetros de controle, por exemplo, a relação de viscosidade entre um fluido e o outro, a relação de massa específica, o número de Morton, o número de Reynolds e ainda tem o número de Eötvös que a gente não colocou aqui. Mas cada uma dessas imagens representa essa bolha numa dada posição. E ela sobe quase em linha reta, porém ela sobe deformando, ela sobe pulsando. Observe que nós temos nesse instante, eu tenho a bolha com essa formação. Né? É uma calota invertida. Bom, como eu tenho aqui uma força interfacial nesse sentido, ela puxa a interface para cima, aí ela adquire essa geometria. Aqui, olha, já tem uma outra geometria com uma calota invertida. Aqui já está bem assimétrica, né? Aqui ela já inverteu a calota, ou seja, é uma bolha pulsante. E essa figura aqui é interessante para mostrar uma esteira com a presença de instabilidade do modo, a presença do modo sinuoso, do modo varicoso. Observe aqui, olha, está coincidente, ó. Está coincidente, ou seja, é um toroide que está nesse plano, né? O toroide não está distorcido. Então, até aqui nós temos um modo sinuoso. É uma esteira, ó, na forma de uma senoide, ó. Agora, quando a bolha perde a simetria, observa que ela já começou a perder a simetria, ela é completamente assimétrica. Aí você quebra também a assimetria da esteira. E aí você passa a ter aqui o modo sinuoso. Então, teve aí a transição de um modo de instabilidade fluidodinâmica, que é conhecido como varicoso, aqui, o varicoso, e aí transicionou para o modo sinuoso. Então, esse é um exemplo. Por que apareceu aqui o varicoso? Porque a bolha é pulsante. Então, ela induz a formação desse toroide de forma muito organizada, né? Distribuído, o toroide está sobre um plano horizontal. Já quando a bolha se torna assimétrica, aí já perde a simetria, ó, né? Já não é mais sinuoso, já não é mais varicoso, já passa a ser o sinuoso. Então, são dois modos onde o mais frequente é esse, é o sinuoso. O varicoso é difícil a gente encontrar.
Nesse caso, a gente encontrou devido à pulsação da bolha em movimento. Essa foi uma simulação realizada utilizando o método para escoamento bifásico, conhecido como front tracking. É um método alternativo ao método VOF,